Amém. Vamos ler o versículo bíblico da palavra de Deus. Para colocar lá, amém? Para nós lermos juntos, amém? Amém. Nós vamos ler o versículo junto aqui, que é o texto básico da mensagem, e depois nós vamos ler na palavra de Deus, amém? Diz aqui, ó, Filipenses 2, do 9 ao 11. Vamos todos ler juntos? Vamos lá? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. E neste momento o que nos interessa é a Tua palavra, Jesus. Que o Senhor venha através da Tua palavra revelar a Tua vontade ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, acrescentar fé. Em nome de Jesus, porque a Tua palavra é poder. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a vida de cada um aqui. Como está o coração de cada um aqui. Deus, opera, Senhor, fala, trabalha para a louvor e glória do Teu nome. Eu quero neste momento, em nome de Jesus, repreender todo o mal, todo ao contrário, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus, e que o Teu nome venha ser glorificado, porque Tu és o Senhor da glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o tema dessa noite, Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor. Amém? Amém. Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor. O texto que nós lemos aqui já fala sobre isso, né? Que toda a língua vai confessar, que todo o joelho vai se dobrar, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Talvez para você isso não seja novidade. Não, eu creio que Jesus é o Senhor. Amém. Mas o mais importante da mensagem de hoje, e o que o Espírito Santo quer para nós, é que quando nós sairmos daqui, amanhã, na terça-feira, na quarta, os dias que virão, dependendo da circunstância que você está vivendo, você venha declarar: Cristo, Jesus Cristo, Tu és o Senhor. Mas você vai falar porque você crê na palavra do Senhor. Amém? Amém. Como eu sempre digo, a nossa fé é pautada no Senhor mediante a sua palavra. Amém. E nós vamos aprender isso hoje, o porquê Jesus é o Senhor, e aprender um pouco mais essa palavra sobre as nossas vidas, o que ela implica nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu queria começar dizendo que no Novo Testamento, na igreja primitiva, se revela que a maneira que a igreja testemunhava de Jesus, como testemunhava, no Novo Testamento se refere a Jesus como Salvador 16 vezes, olha que interessante, como Salvador 16 vezes, Mestre 64 vezes, porque ele era chamado de Rabino, né? De Rabi, que é mestre, mas de Senhor, no Novo Testamento apenas, é proclamado umas 650 vezes. Jesus Cristo é o Senhor. Uma delas foi que nós lemos aqui. Amém? Amém. E por quê? E interessante que esse tema no Novo Testamento é muito profundo. E a gente, muitas vezes, antes de ler a Bíblia, lê superficialmente. A gente vai ver isso na vida de Jesus, até mesmo no seu nascimento, como depois da sua morte, sepultamento, ressurreição e glorificação. Quando Jesus nasceu, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 10, vai falar sobre os pastores que estavam ali em Belém, pastoreando. O anjo chega até eles e fala: olha, vos trago boas novas de alegria, boas notícias de alegria. Por quê? Pois na cidade de Davi, hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Num versículo, o anjo prega, dá testemunho: pois na cidade de Davi, que é em Belém, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo não parou. Amém. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Cristo nós sabemos que da palavra ungido, Jesus Cristo, o ungido Salvador, o Messias que viria, mas complementa o Senhor. Depois, na igreja de Atos, na primeira pregação, interessante que na primeira pregação
quando a igreja daí no início ali, com a descida do Espírito Santo, que Pedro vai fazer a primeira pregação ali da igreja primitiva. Ele vai falar isso em Atos capítulo 2, versículo 36. Ele diz assim, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que interessante, acompanha, Deus o fez Senhor e Cristo. Mais à frente, em Atos 10, 36, diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Olha só, Cristo, Jesus Cristo é o Senhor de todos. Hoje, essa palavra ela perdeu o significado. Por quê? A gente tem o costume de usar Senhor. Senhor é como o quê? Uma forma de respeito, não é verdade? Até nós mesmos, quando a gente está numa ligação, as pessoas vão atender a gente, ela se refere a nós, Senhor, não é verdade? Sou novo, mas quando a pessoa vai me atender, fala o Senhor, a Senhora. Perdeu o sentido do Antigo Testamento, essa palavra Senhor. É tratada apenas hoje como uma forma de respeito, ok? Tem um pastor, quando ele estava lá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Rondonópolis, ele conheceu uma outra pessoa. E aí, conversando, ele foi evangelizar esse homem. Aí ele virou para o homem, que era morador novo lá também, e falou assim: por acaso o senhor conhece o Senhor Jesus Cristo? Aí esse homem virou para ele e falou assim: não conheço, faz pouco tempo que eu moro na cidade. Ele, além de nem se tratar da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele apenas entendeu como uma pessoa qualquer ali da cidade. Aí esse homem virou e falou: não conheço, eu estou apenas 15 dias aqui na cidade, não conheço, achando que era uma pessoa e não o Jesus Cristo da palavra de Deus. Mas sabe, irmãos, para que você entenda, quando a gente se refere Jesus Cristo é o Senhor, na prática deveria ser assim, deveria e tem que ser assim. Quando eu me falo na oração, no louvor, Senhor, na palavra Senhor, eu refiro a Jesus Cristo como Senhor, ou a Deus como Senhor. O que deveria acontecer na nossa vida, sabe o que é? Eu estou dizendo para Ele que eu não tenho mais vida própria. Não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus que prevalece na minha vida. Amém. Na igreja do Antigo Testamento, na igreja primitiva, os cristãos sabiam que era isso. Declarar Jesus Cristo como Senhor é estar dizendo: eu renuncio tudo, eu deixo tudo para seguir ao Senhor. Para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, precisa entender realmente o que significa isso. No Antigo Testamento, quando se referia a uma pessoa como Senhor, estava se dizendo: eu não tenho mais vida própria, porque a minha vida pertence àquele meu Senhor. É interessante isso. Até mesmo no tratamento com os escravos, o escravo tratava o seu dono como Senhor, e ele não tinha domínio sobre a própria vida, porque quem comandava era o Senhor de sua vida. Para que vocês entendam, no período de Jesus, no início da igreja primitiva, o império que dominava ali era o império de Roma. Era o império de Roma. E para os cristãos ali, que pregavam a palavra de Deus, quando existia ali o Império Romano, declarar Jesus Cristo era o Senhor, sabe o que implicava, amados? Prisão e morte. Quando a gente procura entender o costume da época, o que significa? O imperador romano tinha o título de César. César não era o nome, era o título. Por exemplo, na Bíblia a gente vai ver Augusto César, que era imperador César. E Roma, para que vocês entendam, foi uma das maiores cidades pagãs do mundo. Tinha um panteão lá com muitos deuses. Se chama como a Roma pagã, ou a Roma da filosofia da religião, que toda religião é boa. Chegava um grupo lá e declarava mais um Deus, se colocava no panteão lá, era só mais um Deus. Quando eles chegavam falando de Jesus Cristo é o Senhor, mudava todo o contexto. Quando eles chegavam lá
e falavam: olha, Jesus Cristo é o Salvador, tudo bem, o imperador aceitava numa boa, os líderes ali aceitavam numa boa, mas eles chegavam falando Jesus Cristo é o Senhor, mudava o contexto. Por quê? Senhor, naquela época, se referia somente ao imperador. Para você ter uma ideia, tinha as festas públicas lá, o César tinha como um título como de uma divindade, de um deus. Tinha lá uma festa pública que tinha o busto do imperador. Vocês já viram aqui, não viram? Quando se fala dos antigos imperadores romanos, os bustos. Por que tinha os bustos? Porque tinha uma festa que a pessoa chegava diante daquele busto e falava assim: Curius César, César Curius. Curius é a palavra Senhor. Falava: César é o Senhor, César é o Senhor, declarando aquele homem como uma divindade e que ele tinha todo o poder sobre a vida dele. E os cristãos não faziam isso. E aí foi aonde começou a ter a perseguição. Nero e outros imperadores perseguiram por causa disso, porque eles chegavam falando lá que Cristo era o Senhor. Aí o imperador falou: peraí, Senhor sou eu, outro está vindo dividir a glória comigo? Isso não. Aí é onde havia perseguição aos cristãos, porque eles declaravam: quem manda na minha vida, imperador, é o Senhor Jesus Cristo, não é você. Estão entendendo o contexto? Era essa a declaração, e muitos eram presos e mortos por causa dessa declaração. Hoje não, é normal nós falarmos Senhor, mas naquela época não, eles sofriam perseguição por causa disso daí, por falar que Cristo era o Senhor, o dono da minha vida. E aí é onde que muitos foram para a arena, muitos foram queimados por declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém. Temos que refletir sobre isso. Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor. Na prática deveria ser isso. Estou aqui, a minha vida pertence a Ti, eu sou Teu. Não prevaleça mais a minha vontade, mas a Sua vontade prevaleça sobre a minha vida. Amém, amados? Amém. É isso que temos que entender. E à luz da palavra de Deus, agora eu queria que vocês abrissem no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Por que Cristo é Senhor? Você já se fez essa pergunta na sua vida alguma vez? Por que Cristo é o Senhor? Ele é Senhor porque Ele é meu Salvador. Amém. Mas nós vamos ver a luz da palavra de Deus. Por que Ele é Senhor? Eu vou apresentar 4 formas aqui no Evangelho, e a gente vai apenas ler a narrativa bíblica que comprova o senhorio de Cristo. Amém? Amém. Vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim, ó: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. 40. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe por que Cristo é o Senhor? Porque Ele tem autoridade sobre a natureza. Ele é Senhor por causa da sua autoridade. Não conheço outro que chegou na tempestade num barco, repreendeu o vento e o mar. Você conhece? Só conheço, até mesmo de história de outros, o Senhor Jesus Cristo. Porque, amados, o nosso Senhor, Ele é Criador, Ele não é criatura. Foi Ele que criou o vento, foi Ele que criou o mar.
Estão entendendo a diferença? Por isso que se sujeitam. É interessante isso daí. E é nisso que nós temos que crer. Que o domínio, a autoridade está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Mas infelizmente hoje, Jesus não é tratado assim, como Criador. E muitas das vezes é tratado como criatura. E aí a gente vê hoje as pessoas, seu entendimento de Deus, se afastar daquilo que nós estamos lendo aqui. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, é interessante nós lermos ali do versículo 18 em diante, que mostra a condição do mundo hoje. Retrata a condição do mundo hoje. Ele vai falar de uma turma que, tendo conhecido a Deus, versículo 21, tendo conhecido a Deus, conheceram, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Quer dizer, não reconheceram a glória, o poder, a soberania de Deus. Antes, diz Paulo, em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Olha que interessante, vai falar discursos que se desvaneceu, quer dizer, discurso totalmente fora da palavra de Deus, e com isso o coração realmente ficou mais escuro, mais fechado para Deus. E hoje a gente vê aí muitos pensadores. No Brasil, há muitos nomes, homens chamados para dar palestra, para falar com muita sabedoria, mas apenas sabedoria humana. Quer ver um exemplo de um que conheceu a Deus, mas não glorificou como Deus e não deu graça? O famoso Darwin, que eu acho que nós aprendemos na escola, não sei se onde se fala Charles Darwin, sobre a teoria da evolução, o homem que escreveu o livro A Origem das Espécies, que veio desenvolver a teoria da evolução, jogando a criação de lado. Quer dizer, o livro que ele escreveu há 150 anos, nada mais é excluindo Deus da criação, porque vai apresentar um outro discurso, vai apresentar algo que Deus não está, mas sim outra coisa, Big Bang e outras coisas mais. Por exemplo, eu acho muito interessante, e eu gosto de ouvir. Por quê? Porque eu vejo essas pessoas sábias, os filósofos, falar sobre a vida, o que é a vida, e dar explicação para a morte, e dar explicação. E é difícil entrar na minha cabeça, porque roda, fala, mas não chega no fim. Não chega no objetivo, apenas fica em palavras. E aí se cumpre o versículo 22 de Romanos 1, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Perante Deus, perante a humanidade, aos homens eles se dizem sábios, mas para Deus tornaram-se loucos. E aí entra o versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém. E é isso que as pessoas fazem hoje, honram mais a criatura do que o Criador. Amado, nós temos que honrar a Jesus, porque Ele é Senhor, Ele tem toda a autoridade sobre a natureza. É que a gente não vê, amados. Deus não permite a gente ver, porque se Ele permitisse, quantos livramentos Ele já não deu na nossa vida. A gente vai sair daqui, a gente não sabe lá na frente, mas Ele já está lá trabalhando por nós, está repreendendo o mal ali, qualquer mal sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós temos Ele como Senhor. Amém, amado? O inimigo pode se levantar, mas ele cai por terra. O homem tem essa tendência hoje de honrar mais a criatura do que o Criador, mas Jesus, Ele é nosso Criador. Amém? Todas as coisas existem por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Amém, amados? Nos Estados Unidos está lá o exército militar mais poderoso do mundo. Em 92 eles criaram uma agência que eles falam que é de pesquisa atmosférica, chamada HAARP. Lá no Alasca eles criaram uma, tem 180 antenas de 22 metros de altura. A alegação é isso, é um centro de pesquisa para estudar a ionosfera e a atmosfera. Mas na verdade, o que eles estão tentando fazer ali? Parece que é brincadeira, mas pode pesquisar, vocês vão ver. O que eles querem é que através das ondas de rádio manipular o tempo. Olha o homem querendo ser igual a Deus, querendo poder manipular o tempo. Através disso, eles criam uma arma de guerra, podendo causar tempestade, seca,
furacões, tufões, através daquilo ali. Aonde o homem sem Deus é capaz de ir, mas só tem um que tem o poder de repreender o vento e o mar. Amém? De cessar a chuva e de também de dar a chuva. Amém, amados? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Teve um exemplo do homem quando quer ser Senhor, mas ele não é. Nós temos muitos exemplos, e na Bíblia, no Antigo Testamento, eu gosto muito desse exemplo do rei Nabucodonosor. É um rei muito conhecido no Império Babilônico, que naquela época foi o rei, vamos dizer assim, o senhor do mundo daquela época. Ele tinha o poder de dar a vida e tirar. Todo o poder estava na mão dele, assim, em aspas falando, porque Deus permitiu. E ele foi, tomou Jerusalém, levou cativo o povo de Jerusalém para Babilônia. E dentre essas pessoas, 4 pessoas se destacam. 3 homens, chamado Abednego. Me ajuda aí. Sadraque, Mesaque, Abednego. E o mais importante que nós vamos falar, que é Daniel, amém? Claro, os nomes deles foram trocados, colocaram nomes idólatras depois. Mas enfim, falando de Daniel, vamos lá. Olha só interessante, o homem que era o rei, se achava o rei poderoso da nação naquela época, ele tem um sonho à noite, e ele acorda e manda chamar os astrólogos, os adivinhos, os místicos, os mais sábios da corte da Babilônia, que tinha lá no mundo de então. Chama e fala assim: eu tive um sonho, eu quero que vocês me revelem. Aí eles falam para Nabucodonosor: ok, conta-nos o sonho, que nós vamos dar a interpretação. Aí Nabucodonosor falou assim: não, eu quero que vocês interpretem sem eu falar para você do sonho. Aí pronto, os caras são manipulação, né? Só machismo, porque de revelação não tem nada, essa turma. Aí não conseguiram. Eles falaram: não, rei, isso que você quer, não tem como a gente fazer. Só os deuses podem fazer isso, e eles não habitam entre a carne, entre os homens. Então se vocês não me revelarem esse sonho, eu vou dar um edito, vou decretar um edito, e vai morrer todo mundo. Os sábios, vocês vão morrer todo mundo. Olha o senhorio do Nabucodonosor, o poder de mandar matar aqueles sábios. Mas o que acontece? Daniel estava na parada, ele ia morrer também, porque ele era considerado um sábio, e ele ia morrer. Aí vem até ele esse assunto. Ele corre com os 3 amigos e fala: vamos orar, para Deus nos dar um livramento, vamos orar. E aí ele vai dormir. Aí nessa noite, o que acontece? Aí o Senhor dos Senhores revela o sonho para ele, e ele vai diante do rei. E aí ele começa: o teu sonho é isso, eu vi uma estátua, essa estátua era cabeça de ouro, peito, e vai narrando a estátua para o rei. O sonho ali, em detalhes, em detalhes, em detalhes. Eu tento imaginar a cena, amados, de Daniel diante daquele rei, aquele homem ficando com a boca aberta, porque estava revelando algo que estava oculto. Olha que interessante isso. Eu acho muito legal isso, amados. Eu creio que Deus ele faz isso ainda hoje. Não sei se você teve essas experiências, mas eu já tive. Eu creio que muitos de vocês já teve. Por exemplo, o nosso irmão, a nossa irmã, a gente não sabe como é que está a vida dele, mas na noite Deus nos dá um sonho sobre aquele irmão, aquela irmã. Aí, não, é impossível que está acontecendo isso. Irmão, eu sonhei com você, isso. E a pessoa jamais imaginaria que Deus poderia ter revelado isso para outra pessoa. E aí ela fala: é verdade, irmão. E aí tem uma revelação da parte de Deus ali. Não é verdade? Não sei se aconteceu com vocês, já existe experiência, já aconteceu comigo. De uma noite, eu tenho um sonho daquela pessoa, depois mais à frente eu vou conversar com ela, e ela estava passando por uma situação. E ali ela percebe que é Deus falando com ela a atitude que ela deve tomar, o que ela deve proceder. Interessante isso daí. E ele pode também fazer isso, revelar um sonho que a pessoa até mesmo sonhou. Ele pode ou não pode, irmãos? Amém? E foi o que ele fez com Daniel. Ele revelou. Sabe que na hora que ele terminou o sonho, sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel.
e mandou honrar ele com um monte de coisa e colocou ele numa posição mais acima. Mas é interessante, o que mais me chama a atenção é a oração de Daniel, a sua humildade e a sua entrega. Porque já pensou? É algo tremendo que Deus fez através de Daniel, revelou o sonho de um rei. Mas quando ele acorda, ele vai falar algo muito importante, que a gente tem que ter isso no nosso coração, amado. Ele falou: bendito seja Deus para todo sempre, pois dele é, olha que interessante, Daniel 2, 21, pois dele é, Daniel 2, 20 e 21, pois dele é a sabedoria e a força. Olha Daniel falando, da onde vem a sabedoria? De Deus. Da onde vem a nossa força? De Deus. Aí ele vai falar, porque ele muda o tempo e as horas, ele remove reis e estabelece reis. Olha que interessante, é ele que dá sabedoria aos sábios e ciências aos entendidos. E eu vejo essa turma se gloriar aí fora, achando porque descobrir, porque fez, achando que é alguma coisa, mas eles não honram e não glorificam a Deus. Por quê? Porque Daniel está falando que quem dá sabedoria aos sábios é Deus, quem dá ciência, conhecimento aos entendidos é Deus. Infelizmente eles honram mais a criatura do que o Criador. Aí ele continua falando, porque ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, que revela o profundo, ele revela o que está escondido. Somente ele tem esse poder, o Deus que revelou o sonho para Daniel. Por isso que Daniel faz essa oração. Eu creio nisso. Ele tem poder de mudar o tempo, ele tem poder de mudar as horas. Quando ele decreta, quando ele quer agir, o milagre acontece, a situação é transformada, as circunstâncias são tornadas em vão, as circunstâncias são mudadas. Você crê nisso, amados? Essa palavra não é para agora, essa palavra é para amanhã, é para a semana que vem. Eu creio, Jesus, que tu és o Senhor. Eu vejo essa turma aí da Coreia do Norte, aquele líder coreano, outros demais que se acham todo poderoso da nação, né? Ele só vai até onde Deus quer que eles vão, amados. Porque Daniel falou que é Deus que remove reis e estabelece reis. Eles só vão até onde Deus permitir. A gente vê a nossa política hoje, a gente sabe, aqueles que estão ali não são de Deus, porque se fossem, a nação não seria do jeito que está, mas só vão também até onde Deus permitir, porque Deus, Ele é Senhor, Ele não está inerte na humanidade, pelo contrário, Ele está agindo. Amém? Amém. Você sabe por que muitos países que é proibida a Bíblia? Acho que é o principal que é proibida a Bíblia, que nem por exemplo na Coreia do Norte, no Irã, e em 60 nações hoje, 50 pelo menos, é proibida a palavra de Deus, que tem a Bíblia. Por quê? Porque esses líderes sabem que a Bíblia, ela nos apresenta o Senhor, e a preocupação deles, sabe qual que é? Por exemplo, esse líder norte-coreano, que é o país que mais persegue cristão, está em primeiro lugar. Por que ele não quer que a Bíblia esteja lá? Porque ele quer ser Senhor sobre a nação. Ele dita as ordens, ele decreta, ele dá vida, ele tira. E ele sabe que se a Bíblia entrar lá, um outro Senhor vai dominar os corações daquela nação. Então por isso que ele não permite. Porque eles sabem, é que eles não querem reconhecer que a Bíblia revela o Deus Todo-Poderoso a qual nós temos. Amém, queridos? Amém. Então é isso, a primeira coisa, Jesus é Senhor porque Ele tem o poder, a autoridade sobre a natureza, sobre os fenômenos da natureza. Amém? Amém. Segundo ponto, vamos continuar na leitura aqui, ó. Capítulo 5 agora, vai falar, ó. A narrativa bíblica. E chegaram, versículo 1 do capítulo 5. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender,
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. 9. E perguntando-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e na manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 que se afogaram no mar. Sabe por que Jesus Cristo, Ele é Senhor? Porque Ele tem autoridade sobre os demônios, sobre o mundo dos espíritos. A narrativa que nós lemos aqui, alguém podia conter aquele rapaz endemoniado? Não, porque fala que até grilhões, correntes, não conseguiam prender. Imagina a situação deplorável daquele rapaz, se ferindo com pedras, morava no sepulcro. Eu devo imaginar o que aquele rapaz comia. Dá para imaginar? Morando no cemitério? A Bíblia não fala, nós podemos, por causa do endemoniamento dele, que era muito grave. Mas é interessante, na hora que o demônio vê Jesus, o que ele fala? O que ele faz? Se prostra diante do Senhor. E ele vai falar, né? Filho do Deus Altíssimo. O que muitas pessoas não proclamam, o demônio proclama. Ele vai falar aqui no versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, saiu correndo diante do Senhor e o adorou. 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha o testemunho que o demônio dá. O nosso Jesus é do poder, amém, amados? A gente não pode limitar a Deus pela nossa incredulidade. Eu sei, tem situação, e de pegar cada situação, pessoas tão endemoniadas, que a gente fala: meu Deus, tenha de misericórdia. Será que tem jeito para essa pessoa? Olha, muitas vezes a incredulidade sutilmente. Tem, amados, tem. Quando essa pessoa se encontrar diante de Jesus, não há demônio que resista, amém? Amém? Não sei se na sua família você tem algum tipo de problema espiritual assim. Pessoas que são endemoniadas gravemente, pessoas que se manifestam em casa. A gente conhece muitas histórias, a gente sabe de pessoas, famílias que sofrem por causa disso. A pessoa tem problema espiritual tão grave, endemoniamento, que ela está em casa e ela manifesta. E esse demônio sai e volta, e muitas das vezes a pessoa vive anos com aquilo ali. E a gente falou por quê? Mas saiba, amados, na hora que Jesus der a palavra, esse demônio sai e não volta mais. O problema é que o tempo, ele, se a gente não vigia, traz a incredulidade. Tem uma outra passagem aqui no livro de Marcos mesmo, de um outro rapaz que era endemoniado, e no caso dele era loucura. Ele era considerado como um lunático. E diz a Bíblia, no Marcos 9, que esse rapaz espumava os dentes, rangia os dentes, estava só pele e osso, porque o texto diz que ele ia se secando, estava super magro, se lançava no fogo e na água para o destruir. Olha que interessante, que o demônio fazia com aquele rapaz, já era pele e osso, o demônio entrava a destruir ele. E o pai vai até Jesus e fala: Jesus, liberta meu filho. Aí Jesus vira para ele e fala assim: você crê? Tudo é possível ao que crê. E interessante que a gente aprende uma lição nisso daí, porque Jesus pergunta para ele: desde quando acontece isso? Desde a infância.
O menino sofria isso desde a infância. Você imagina o sofrimento daquele pai. Aí Jesus fala para ele, né? Você crê? Tudo é possível que crê. Sabe o que aquele homem faz? Diz a Bíblia que ele fala assim: Senhor, ajuda-nos, ajuda-me na minha incredulidade. E diz o texto que ele chorava. Ele falou para Jesus: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ele já tinha perdido a esperança de que o filho dele poderia ser liberto. Ele tinha perdido, porque ele fala isso daí. E muitas das vezes isso vem ao nosso encontro, ao nosso coração também. Ele se encontra assim, incrédulo. E sabe como ele se manifesta? Está na mão de Deus. O que ele quiser fazer é que, na verdade, muitas das vezes a gente já perdeu a esperança, porque o tempo já passou demais, já demorou demais, a libertação não veio, não aconteceu. E aí, em vez da gente pedir, muitas vezes nós temos que ir diante de Deus e falar: Senhor, está difícil, a situação tem trazido incredulidade no meu coração, porque a ansiedade gera isso, que vem para trazer incredulidade. Mas Senhor, eu sou teu, eu pertenço a ti, ajuda-me na incredulidade, age nessa situação, porque Ele sabe o tempo que você já tem esperado. Amém? O Senhor, Ele me conhece, e Ele tem o poder de mudar os tempos, Ele tem o poder de mudar as horas. Amém, querido? Por isso não desista, não desista. E a gente, dependente da circunstância que a gente vê aquela pessoa, o grau de possessão, tem jeito para aquela pessoa. Porque Jesus, Ele é Senhor, Ele tem o poder sobre qualquer demônio. Amém? Não tem Satanás, não tem Lúcifer, não tem nada desses demônios que não se sujeitam à autoridade de Jesus. E interessante, quando em Marcos 9, aquele demônio lá, Jesus ele repreende: sai dele e não entra mais. Muitas vezes a gente vai repreender o demônio, a gente só pede para sair, mas a autoridade de Jesus: e eu não quero que você nem entre mais nele. Olha que interessante, porque Ele é Senhor. Está claro, igreja? Amém? Vamos na sequência. Agora vamos aqui, no capítulo 5, o versículo 21. Marcos 5, 21. Olha o que diz: e passando Jesus, todos acharam? E passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogaram-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. 24. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Quantos anos, irmãos? 12. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes ia a pior. A situação dela é a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, dizes: quem me tocou? E ele lhe olhava em redor para ver o que isto fizera. 33. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. 34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada de teu mal. Sabe por que Jesus Cristo Ele é o Senhor? Porque não há enfermidade que Ele não possa curar. Amém, queridos? Ele é Senhor, porque a cura, a saúde está nele. Quando Ele quer curar, isso é ato soberano de Deus. Alguns Ele cura, outros não. O porquê tem os seus propósitos,
os seus desígnios, a sua vontade, a sua forma de trabalhar, a sua sabedoria. Mas uma coisa eu creio, Ele tem poder para curar qualquer tipo de doença. Essa mulher já há 12 anos, estava pior a situação dela. Em outras passagens, diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro. Quer dizer, vamos dizer em outras palavras, estava tudo perdido para ela já, com aquele sangramento que ela sofria. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus, e ela foi num culto ao ar livre. Jesus estava passando, tinha uma multidão, e ela, pela fé, realmente ela cria: se tão somente eu tocar, Jesus vai me curar. E é assim que acontece nos nossos cultos. Muitas das vezes várias pessoas estão enfermas, mas tem sempre uma que realmente crê, e Jesus toca em Jesus pela fé, e o que acontece? Ela é curada para a glória de Deus. Amém. Amados, entenda uma coisa e creia uma coisa: tem um período de oração aqui. Isso é muito importante nós orarmos. Mas saiba, para Jesus curar, não precisa ser no culto. Ele cura em casa, Ele cura no trabalho, Ele cura na rua, aonde Ele quiser, porque é o momento dele, amém? Amém. Mas ele cura no culto também. Ele cura no momento do louvor, como no momento da oração, como também no momento da palavra.